Glória a Deus. A Escritura Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação pela palavra de Deus. Jesus Cristo, Senhor, Ele disse, está escrito as suas palavras no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Está escrito na palavra inerrante, infalível de Deus, que disse o Senhor Jesus Cristo: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passará. Uma ordenança Jesus Cristo deu a todos os seus discípulos quando ele ressuscitou dentre os mortos. O único homem que ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna, ele ordenou os discípulos a ir em todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, e quem não crê, já está condenado. Há 2000 anos, o evangelho de Jesus Cristo tem sido anunciado pela virtude do Espírito Santo para o arrependimento dos pecados dos seres humanos e para a salvação de suas almas. Milhares e milhares já aceitaram a Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, arrependendo-se dos seus pecados, entregando a sua vida a Ele, e hoje estão no paraíso, no seio de Abraão, aguardando a ressurreição para herdar a vida eterna no paraíso de glória sem fim, que é nos céus dos céus dos céus, na Nova Jerusalém. Mas muitos já ouviram o Evangelho, milhões e milhões e milhões, e rejeitaram, e agora já estão sofrendo os tormentos no Hades, aguardando o juízo para serem julgados e lançados no lago de fogo, aonde há ranger, desespero e muita dor e sem fim, porque o inferno é algo que é real,
e somente os que rejeitam a Cristo irão passar a eternidade, porque rejeitaram a graça salvadora de Jesus. Vou ler aqui as Escrituras Sagradas no Evangelho de João, no capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo 8. Verso 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo, ele disse que ele é a luz do mundo, e aquele que o segue jamais andará em trevas. Quando Jesus refere-se às trevas, é sobre o estado de pecado, sobre a ignorância do homem e sobre a sua distância de Deus. Todo ser humano que está distante de Cristo, ele está cego espiritualmente e ele está morto, porque sem Deus, o ser humano, ele é um ambulante que somente se move com o seu corpo, raciocina, fala, respira o ar que Deus dá, mas o seu estado espiritual é de morte. Se ele morrer, ele será imediatamente transferido para o Hades, o lugar de tormento, aguardando o dia do juízo final. Tudo isto ocorre por causa do pecado do ser humano, porque o pecado, ele é a transgressão da lei. Deus estabeleceu a sua lei para o homem preservar a sua vida, mas o homem foi incapaz de obedecer à lei. Então veio Jesus Cristo, o Filho de Deus, para cumprir a lei que ele mesmo ordenou a Moisés, lá no Monte Horebe, estabelecendo os 10 mandamentos para que o homem viesse preservar a sua vida. Mas por causa do DNA que todos os seres humanos têm, de Adão, que pecou, o primeiro homem perfeito, e por causa disso veio a morte, e todos os seres humanos se tornaram pecadores, porque está escrito no livro de Romanos, no capítulo de número 6, e no verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, a vida eterna. Por isto que todo ser humano, ele está distante de Deus, e ele não quer Deus, porque a sua natureza é adâmica, é herdada pelo primeiro homem que pecou e veio a morte a todo o ser humano. Mas Deus, em sua glória e em sua providência, ele não quis destruir toda a humanidade, mas ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para vir ao mundo e morrer no lugar do pecador, para que através da sua morte, através da sua ressurreição, através da sua ascensão, o ser humano viesse
crer em Jesus Cristo como seu substituto, que morreu na cruz no seu lugar para o salvar, e aí o homem passa a ser justificado. Por isto que o Evangelho de Jesus Cristo não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas antes ele notifica a sua verdade, para que todos venham se arrepender. Todos terão a oportunidade de se arrepender, todos terão a oportunidade de ser salvo, todos terão essa chance, e é através da fé em Jesus Cristo. Quando o homem conhece o Evangelho de Jesus, a obra perfeita que ele realizou na cruz, a sua ressurreição, aleluia, o homem crendo, ele tem a vida eterna, ele tem a salvação da sua alma. Mas muitos não querem esta graça salvadora. A maioria da humanidade rejeita a Jesus Cristo porque ama o pecado, prefere viver nas trevas, fazendo a vontade do seu coração, adorando deuses criados pela arte da sua imaginação, servindo ao diabo, e por isso rejeitam a Deus. Mas naquele grande dia, todos estarão injustificáveis diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, está sendo anunciado nesses últimos dias estes a quais muitos estão desapercebidos, porque estão mais preocupados com as coisas deste mundo, com as coisas materiais. Estão desapercebidos que nós estamos vivendo já no princípio das dores, estamos muito próximo do fim, de todas as coisas. É só você olhar para o estado do mundo que se encontra, e você vai ver que as escrituras sagradas, elas estão se cumprindo. Jesus Cristo, o Senhor, quando ele esteve lá no Monte das Oliveiras, ele disse aos seus discípulos: acautelai-vos para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra, rumores de guerra, levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas este Evangelho do reino será anunciado em testemunho de todas as gentes e em todas as nações. Então virá o fim. Tudo que o Senhor Jesus Cristo disse há 2000 anos atrás já está acontecendo há séculos, e com intensidade. Nós estamos vendo terremotos, nós estamos vendo enchentes, nós estamos vendo El Ninhos, quanta destruição, pai matando filho, filho matando pai. A cada minuto, fique sabendo, mais de 10 pessoas somente no mundo se suicidam, tiram a sua própria vida por causa da depressão, porque o vazio é tão grande no coração do ser humano que tem momentos que ele entra em desespero tão grande que o inimigo sopra nos seus ouvidos para ele tirar a sua própria vida. Tudo isso está acontecendo porque o ser humano, ele tem rejeitado a Deus, ele tem se afastado de Deus. As Escrituras Sagradas, ela diz na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 1, e no versículo de número
18, que diz assim as Escrituras: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo ser sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem corruptível, e de aves, e de répteis, e quadrúpedes, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. As Escrituras estão se cumprindo. O apóstolo Paulo disse que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que retêm a verdade. Sim, em injustiça, a ira de Deus já está sendo manifestada sobre esta terra, e o juízo está prestes para vir, para destruir a humanidade que rejeitou a sua graça salvadora em todo o mundo. O Evangelho está sendo anunciado para que o homem venha se arrepender. A carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, no verso 11, está escrito que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando a abandonar a impiedade e as concupiscências mundanas, para que vivamos neste presente século sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus está sendo anunciado, que Jesus Cristo, ele é a porta, como ele mesmo falou, e todo aquele que por ele entrar sairá, achará pastagem. A porta não é o catolicismo romano, a porta não é as religiões, a porta não é o espiritismo, a porta é Jesus Cristo, e todo aquele que não entrar por esta porta não poderá ter a salvação da sua alma, porque Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, o único que pode mediar por mim e por você é Jesus Cristo, o único que pode nos levar a Deus, ao céu, e nos dar a salvação da nossa alma, a vida eterna, é Jesus Cristo. Maria não pode interceder por ninguém, Buda não pode, Maomé não pode, Confúcio não pode, Pedro não pode, nenhum ser humano pode, nenhum ser humano tem poder, porque todos morreram, uns morreram para vergonha e condenação eterna, mas muitos morreram para a vida eterna e agora estão no paraíso. Mas nenhum ser humano pode levar o homem a Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele falou aos seus discípulos, e a sua palavra está escrita no Evangelho de São João, no capítulo 14, que diz Jesus:
não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu preparar-vos lugar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus falou aos seus discípulos: credes em Deus, credes também em mim. Jesus não falou para o homem crer em Maria, Jesus não falou para o homem crer em Padre Cício, Jesus não falou para o homem crer, não, meus irmãos, no outro ser humano, porque todos são mortais. Jesus falou para o homem crer nele e em Deus, porque Jesus Cristo, ele é o único mediador, ele é o único Salvador, como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, está escrito que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens que importa que sejamos salvos. As Escrituras Sagradas, ela é a única verdade que liberta o homem da cegueira espiritual. As Escrituras Sagradas é a única verdade que pode levar o homem à salvação. Por isto, nesta noite, arrependam-se dos seus pecados, entregue as suas vidas a Jesus Cristo, porque Ele está muito perto para voltar. O dia de amanhã pode ser tarde demais, o dia de amanhã pode ser tarde demais. Não pense que existe uma outra vida após essa, como muitos acreditam, porque são enganados pela religião, a qual diz que existe uma reencarnação, uma vida após estas. Quantos em sua ignorância acham que viveram uma vida passada e foram ricos e hoje são pobres nesta vida presente. Outros acham que são pobres nesta vida presente, mas quando morrer vão reencarnar e virão a ser ricos. Chega a ser um absurdo. As Escrituras Sagradas, ela é clara, ela é verdadeira e diz que destinado está o homem a viver uma só vez nessa terra. Depois da morte segue-se o juízo. O homem está destinado a morrer uma só vez. Não haverá mais chance, não haverá mais a oportunidade de arrependimento. A oportunidade é agora. Enquanto você tem vida, você tem a chance de ser perdoado por Jesus Cristo e ser salvo. Mas depois da morte seguirá o juízo, virá grande prestação das contas, a qual está escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, que Deus há de trazer a juízo toda a obra do homem, inclusive aquilo que está encoberto, quer seja bom, quer seja má. As obras dos homens serão diante de Deus colocadas. Sim, Ele irá julgar cada um. E você, meu amigo, que tem rejeitado a Deus por causa das drogas, por causa do funk, por causa da idolatria do futebol, da idolatria da política, da idolatria da religião, você está perdido. Por quê? Porque a idolatria é um pecado de feitiçaria. Quando você coloca as coisas desta terra acima de Deus, quando você passa a amar aos prazeres da carne acima de Deus, você está perdido, você está em trevas. Mas Jesus Cristo, que é a luz do mundo, Ele disse: todo aquele que me segue jamais
andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Deus vai iluminar a sua mente, Deus vai iluminar o seu coração obscurecido, e ele vai passar a ter paz, ele vai passar a ter alegria da salvação de Deus. Por isso a Escritura Sagrada, ela diz, está lá em Colossenses no capítulo 3, pensai nas coisas que estão lá no alto, onde Cristo Jesus está sentado à direita de Deus. Sim, buscai as coisas de cima, porque o crente, ele já está morto, por isso que ele busca as coisas de cima, e Deus, ele fala para você, através do Evangelho, através da pregação dessa palavra, que você venha buscar as coisas lá do alto, porque as coisas desta terra, como diz as Escrituras, são passageiras. João escreveu lá no capítulo 2 da primeira epístola, no verso 5, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, e a concupiscência da carne é a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas vocês têm amado mais o futebol do que a Deus, têm amado mais os seus ídolos do que a Deus, têm amado mais a religião do que a Deus, e têm rejeitado esta graça salvadora. Mas você vai perecer, você vai sofrer a condenação se você não se arrepender enquanto é tempo. Por isto, arrependa-te agora. Jesus está com as mãos estendidas para te salvar. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes ele quer que todos venham conhecer a verdade e se arrepender dos seus pecados. Quantos já morreram nesta noite passada aqui na Baixada Santista de overdose, assassinato, de infarto, porque chegou a hora da partida. E o que serão dessas almas que morreram sem Cristo? Segundo as Escrituras Sagradas, elas irão sofrer o tormento da condenação. Uma das coisas mais incertas na nossa vida, o homem ou a mulher, é o tempo da nossa existência. Nós fazemos planos, nós queremos fazer muitas coisas para o dia de amanhã, mas, meus irmãos, o dia de amanhã não nos pertence. Cada dia cuida-se do seu mal, mas a oportunidade de você ter a salvação é agora, enquanto você tem vida, e o Evangelho está sendo anunciado. Abandone os falsos profetas, abandone essas falsas religiões e passe a ler as Escrituras Sagradas, a Bíblia, que é o caminho que nos leva para o céu, a Bíblia que é, sim, a mente de Deus, é a instrução, aleluia, para o nosso coração viver uma vida reta, em obediência à sua palavra, para obtermos a paz. A única verdade que pode libertar é Jesus Cristo, através do seu santo Evangelho, através da sua poderosa palavra, aleluia, que disse Jesus Cristo que passará o céu, passará a terra, mas ela jamais passará. O dia do fim está se aproximando. Ezequiel, ele falou: o fim vem, o fim vem, o fim vem, o fim está muito próximo de todas as coisas. Abandone o vício da maconha, abandone a bebida alcoólica, abandone a adoração a ídolos, abandone a prostituição,
prostituição enquanto é tempo, porque Jesus Cristo, Ele te convida, está escrito as suas palavras: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus convida, mas o ser humano, ele rejeita porque ele ama o pecado, ele prefere viver nas trevas, ele prefere viver fazendo a vontade do seu coração. Mas Jesus Cristo, ele ainda te dá oportunidade para você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Ele. Está escrito a santa palavra de Deus em Romanos, no capítulo 10 e no verso 9, a saber, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Aleluia, aleluia. Com a boca se faz a confissão para a salvação, mas você diz assim: eu tenho Deus no meu coração, não preciso me tornar um cristão, nem um seguidor de Jesus, mas eu digo para você que você não tem Deus no seu coração se você ainda não se arrependeu e não entregou a sua vida ao único Senhor, ao único libertador, ao único Salvador, que é Jesus Cristo. Porque o homem, quando ele não tem Cristo no coração, ele está em treva, ele está em pecado, porque as obras da carne, elas são manifestas, como está escrito no livro de Gálatas, que é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a porfia, a inimizade, a dissensões, a heresias, sim, a inveja, o homicídio, a bebedice, a glutonaria e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro, como já antes vos disse, os que praticam estas coisas não herdará o reino de Deus. Sem Jesus Cristo, o homem está na carne e as suas obras, elas são manifestas através do seu corpo, como está escrito em Gálatas, no capítulo 5 e no verso 23. Sim, e sem o Espírito Santo, o homem não consegue mortificar estes pecados de morte, mas o Espírito Santo de Deus, quando ele entra na vida do homem, ele regenera o homem, e o homem passa a viver uma nova vida, porque ele nasce de novo. Aleluia, como está escrito lá em João no capítulo 3, quando Nicodemos foi ter com Jesus à noite, e ele disse: mestre, sabemos que tu é vindo de Deus pelas obras que tu fazes. E Jesus olhou para ele e disse assim: necessário é nascer de novo. E ele olhou para Jesus e disse assim: como pode o homem, sendo velho, voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus falou assim: em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, aleluia, é espiritual. Aleluia. Você ainda não é nascido do Espírito, você então está na carne, e se você está na carne, você está morto. Mas abra o coração para Jesus Cristo nesta noite, para que o Espírito Santo venha convencer você do pecado, da justiça e do juízo, e assim você terá o seu nome escrito lá no livro da vida. Porque no dia do juízo final, todo ser humano que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo.
e lá no lago de fogo, nas trevas, chamada inferno, é somente desespero, dor e ranger de dente. Lá não vai ter droga, lá não vai ter bebida, não, lá não vai ter nada que possa amenizar o teu sofrimento e fazer você esquecer, como você muitas das vezes busca, se esquecer dos problemas nesta vida, bebendo cachaça, se embriagando. Lá não vai ter escape, lá vai ser sofrimento eterno, mas Jesus Cristo está com as suas mãos estendidas, como diz as Escrituras Sagradas, para te salvar. E assim você terá um nome escrito no livro da vida, porque João viu um grande trono branco, está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 11, que João, quando estava lá na ilha de Pátimo, ele viu o juízo final, ele viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para ele. Ele viu os mortos, os grandes e pequenos, que estavam de pé diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os homens foram julgados pelas coisas que estava escrita no livro das obras, e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deu os mortos que nele haviam, e foram lançados no lago de fogo todos aqueles que não foram achados o seu nome escrito no livro da vida. Este dia chegará, você crendo ou não crendo, este dia chegará, o dia do juízo final. Hoje você não dobra o joelho para Jesus Cristo, não pede perdão dos seus pecados para Ele, não se arrepende e não pede para Ele te libertar e transformar a sua vida, mas naquele grande dia vai ser tarde demais. Você vai se ajoelhar somente para confessar que Ele é Senhor dos senhores, e Ele será lançado no lago de fogo, porque Jesus Cristo, aleluia, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, e Ele vai julgar todos os seres humanos que nasceram desde Adão até o último homem na sua vinda, e ali serão todos que rejeitaram a Cristo, julgados e condenados no fogo do inferno, e lá só haverá pranto e ranger de dentes. Mas Jesus está aqui nesta noite, trazendo esta mensagem para o seu coração, de arrependimento, de despertamento, para que assim você venha se lançar aos pés dele, porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça, e Ele é fogo consumidor. Mas antes de Ele fazer justiça, antes de Ele manifestar o seu fogo consumidor, Ele manifesta o seu grande amor, dando a oportunidade para o homem se arrepender. Mas muitos falam assim: se Deus existisse, não aconteceria tantas tragédias no mundo, tanta morte, não haveria tantas drogas, não haveria tanta maldade como está acontecendo nos dias atuais. Sim, Deus, Ele é amor, sempre foi e sempre será, mas todas essas coisas estão acontecendo nesses últimos dias e se intensificando em mortes, em suicídios, em consumo de droga, em prostituições que levam o homem a se distanciar de Deus e a condenação, porque o homem tem rejeitado a Deus, o homem tem tampado os ouvidos para Deus, o homem tem virado as costas para Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59 que a mão do Senhor não está encolhida
para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão tapados, para que não possa te ouvir, mas a sua iniquidade, o seu pecado é que faz divisão entre você e Deus. Quantos agora já estão se preparando para a madrugada, para as baladas, para se drogar, para se embriagar, para se prostituir? Quantos e nesta madrugada irão ser ceifados? A sepultura vai abrir, porque rejeitaram a Cristo. Mas Deus, Ele dá oportunidade, e a oportunidade Ele dá para todos, porque Ele não quer que nenhum se perca, Ele quer salvar o ser humano. Por isto Ele manifesta o seu evangelho, a sua palavra, para que você se arrependa, entregue o teu caminho ao Senhor, como diz as Escrituras, confia nele, e você terá uma nova vida, uma vida transformada. A felicidade não está nos bens que o homem possui, disse Jesus. A felicidade não está nesta terra, no materialismo, porque tudo isso irá ser destruído. A sua felicidade está em Jesus Cristo. Ele é a felicidade que a tua alma quer ter, Ele é a felicidade que a tua alma almeja receber de Jesus. Mas para você ter esta felicidade, você tem que abrir o seu coração para Deus salvar a tua alma. Que Deus, pelo seu grande poder, alcance o coração de vocês nesta noite. Que Deus, pelo mover do seu Espírito, conceda o arrependimento ao seu coração nesta noite, e você venha ter a percepção que você vive em pecado, que você está afastado de Deus, para que assim você venha se arrepender. Jesus, Ele te ama, e por isto Ele está trazendo esta mensagem para você nesta noite que está me ouvindo, para que você se humilhe debaixo das suas potentes mãos e seja exaltado por Ele. A Escritura diz para o homem, está lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você tem lutado contra o vício e não tem conseguido a libertação? Busque a Jesus Cristo. Ele é o libertador, Ele é o único. Se você ainda não se decidiu, você vai continuar nesta situação até o fim. Se você ainda não se decidiu mudar de vida, você vai de mal a pior, porque sem Deus, sem Jesus, o homem está perdido, o homem está nas trevas, o homem está destinado à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas você pode falar, o que é pecado? Pecado é você transgredir os mandamentos de Deus. O pecado é você rejeitar a Deus. Isto já te leva à morte. Por isso, nesta noite, as mãos de Deus estão estendidas sobre você. Entrega a sua vida a Ele, enquanto é tempo, e você será salvo pela sua infinita misericórdia. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos.
O Senhor concedeu graça, trazer a palavra de Deus aqui na rua 18 do Canal. E o nome de Deus foi glorificado. Glória a Jesus. Deus abençoe todos, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos sentir. Se inscreve no canal para que possa fazer, para que eu venha fazer o vídeo ao vivo. Porque esse vídeo é privado. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Glória a Jesus.